Olá, muito bom dia para vocês que estão nos acompanhando desde mais cedo. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas por aqui, Alex André, Eduardo Garuf, hoje aqui comigo para trazer uma expectativa para essa segunda-feira, também para essa semana, né? Segunda-feira, dia 19 de junho, o dia está só começando e é claro que eu sempre gosto de começar agradecendo pela sua audiência, sua companhia, sempre desde cedinho aqui durante toda a nossa programação ao vivo. Você aí do outro lado é sempre muito importante para nós, por isso, meu muito obrigada, não posso começar de forma diferente por aqui. Mas é segunda-feira e a gente já começa falando sobre as bolsas asiáticas, gente, que caíram em bloco na abertura da semana, depois do rally de sexta-feira, muito mais cautelosas ali em dia de feriado nos Estados Unidos e também à espera de uma provável redução das principais taxas de juros chinesas hoje à noite. Agências relatam que, além desse corte, existe também uma preparação para um pacote de estímulo para os setores imobiliários e de consumo. Ainda assim, o Goldman Sachs seguiu outros grandes bancos e no domingo cortou a projeção de crescimento anual do PIB chinês de 6% para 5,4%. Além disso, agora há pouco, o secretário de Estado, o Antony Blinken, ele se encontrou com o líder Xi Jinping em Pequim. É a primeira viagem, inclusive, de um chefe da diplomacia dos Estados Unidos à China desde 2008. Mas os relatos são de poucos avanços sobre as diferenças entre os dois países, incluindo a questão de Taiwan. Bom, globalmente falando, o foco da semana é a trajetória de juros nos Estados Unidos. Jerome Powell será sabatinado por deputados e senadores na quarta-feira e na quinta, na apresentação do relatório semestral de política monetária do FED. E o texto, já divulgado na sexta-feira, fala de considerável incerteza sobre o ciclo de aperto. Bom, também de olho nisso, os principais mercados europeus operam em baixa, com o feriado também lá dos Estados Unidos, enxugando mais essa liquidez, e a expectativa por provável corte de juros na China, como falamos há pouco. Ainda na Europa, na quinta, terá uma nova alta de juros do Reino Unido, de 4,5% para 4,75%, o maior patamar em 15 anos e longe de ser o último ajuste. A expectativa é de que a taxa britânica chegue a 6% até o fim desse ano. Falando agora de commodities, gente, o minério de ferro caiu 0,12% em Dalian e em Singapura fechou os negócios ali em leve alta de 0,09%, valendo um total de $114,10 por tonelada. E o petróleo vai para a realização depois de ter avançado cerca de 2% na semana passada. Então deixa eu atualizar vocês aqui, ó. O Brent nesse momento cai 0,18, o WTI está caindo 0,25%. Né? A gente tem aí nos índices futuros americanos uma realização, como eu falei para vocês, Dow Jones Futuro caindo 0,06, S&P 500 Futuro 0,07, Nasdaq Futuro agora caindo 0,11. E na Europa ainda permanece o mesmo cenário de queda que eu comentei mais cedo, DAX caindo 0,67, FTSE no Reino Unido, que deve ter aí anúncio de correção de juros essa semana, também cai 0,48%, e CAC na França está caindo 0,50. E com esse feriado, gente, dos Estados Unidos, o calendário é também mais esvaziado aqui no Brasil. Nessa segunda-feira, né, a gente tem um calendário econômico mais esvaziado, a expectativa fica para durante a semana, com o Copom aqui no Brasil, que deve sair na quarta-feira, e os investidores seguem de olho nessas projeções do Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. Daqui a pouquinho a gente atualiza vocês ao vivo sobre essas expectativas. Fora isso, mais cedo, o índice que mede a inflação na cidade de São Paulo foi divulgado e mostrou que não se mexeu na segunda quadricemana de junho, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Né? Na semana imediatamente anterior, a inflação foi de alta de 0,11 e nessa rodada, 4 dos 7 componentes do IPC da FIPE perderam força ou caíram em ritmos mais intensos. Vamos aguardar então o Boletim Focus daqui a pouquinho. No cenário local, os juros futuros devem reagir à pesquisa Focus, né, que a gente vai trazer já, mostrando um novo alívio nas expectativas de inflação, com baixa recente do IPCA, queda do dólar, depois a revisão da perspectiva do país pela S&P. Alívio no cenário pode levar a Copom nessa quarta a adotar uma estrutura um pouco mais dovish, segundo alguns analistas. E é para entender um pouco mais sobre a expectativa que eu trago ele, Alex André, Eduardo Garuf, por aqui, já trazendo aqui essas análises para a semana, para o dia, expectativas. Muito bom dia para vocês, meninos. Obrigada pela companhia, Alex. Obrigada pela companhia, Garuf. E é isso, a gente tem essa expectativa pelo Copom, né? O Focus pode traçar aí mais essa expectativa de mais queda nessa inflação, né, Alex? Ou seja, você está mais otimista? Pelo menos eu lembro que na semana passada, Alex, a gente conversando, você disse que seguia um pouco mais otimista, com as expectativas, inclusive, com essa notícia da S&P que veio desde a semana passada, né? O cenário se traçando ali mais positivo.
Inclusive, até CEOs aí de grandes corretoras chegaram na casa do trilhão e a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, mas também eles reforçando esse cenário mais positivo para o Brasil. Seguimos então, começamos a semana assim? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Débora. Bom dia, Garufi. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Realmente, Débora, essa semana tem de ser positiva se realmente o Banco Central não nos frustrar, né? Ou seja, a gente tem uma leitura que esperamos aí, né, que não teremos aumento da taxa básica de juros, né? Ou seja, manutenção, isso é unanimidade, mas a leitura, né, ou seja, o comunicado que a gente espera, né, que seja um pouco mais leve, né, ou seja, seja um pouco mais doce, isso sim deve ajudar a partir de quarta-feira aqui no Brasil, tá? Então o otimismo pode ser prolongado sim, muita gente fica perguntando, será que a Bolsa agora, né, no 119, beirando ali o 120, a gente pode ter fôlego para alcançar um patamar ainda melhor? Podemos sim, né, mas vai depender grande parte aí do cenário interno aqui no Brasil, dessa leitura do Banco Central. Se o Banco Central jogar água no chope, realmente a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para a Bolsa andar no curto prazo, tá, Débora? Mas agora a bola fica para o Banco Central. Vamos ver se realmente vão ser, né, feitas as expectativas que está todo mundo esperando na quarta-feira. Garufi, muito bom dia para você. Com essa expectativa mais positiva, a gente tem visto uma onda, né, de altas aí sequenciais no índice Bovespa, apesar da gente ter tido essa correção na sexta-feira. Acredito eu, e aí eu quero que você mesmo traga essa análise para a gente, que seja muito mais natural diante de tantas altas seguidas, como a gente tem acompanhado, né? Realmente isso foi apenas uma correção e o Ibov deve continuar nessa tendência mais altista ali, fechando realmente nos 120 mil pontos. Essa é a expectativa de maioria do mercado, né, Garufi? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. Minúsculo, né, essa correção do Ibov. Se a gente olha o todo, muitas vezes tudo parte de perspectiva. Se você olha só a sexta-feira, talvez, se você é um operador de curto prazo, um trader, um day trader, você pode olhar e falar, puxa, caiu e tudo mais. Quando a gente olha a perna inteira, né, o que eu chamo da perna? Todo o movimento que está acontecendo nas últimas semanas. Está aqui o gráfico, se eu mostrar o diário para vocês, o Ibov no diário, a gente inclusive tinha feito algumas medições nele. A sexta-feira é uma correção muito pequena, então eu como grafista, eu olho sobre ótica sempre de perspectiva do que está acontecendo, olhando sob a perspectiva do movimento que vem desde aqui de baixo. Essa correção é super curta, super saudável, mesmo o mercado vindo ainda abaixo de 120, não perde esse viés altista que definitivamente se instalou. A gente tem, lógico, algumas preocupações, sempre alguns cuidados com barreiras importantes que se formaram nessa região aqui de cima. Então, barreiras que a gente tem aqui na faixa de 121 até o 120. Então, bem pertinho do que está acontecendo aqui, essa barreira aqui, 121, essa barreira toda aqui, os futuros já estão bem à frente, né? O índice futuro já está bem à frente do 120. É só tomar um pouco de cuidado, ou seja, quando o mercado já começa a esticar, fazer movimentos sequenciais esticados, a gente tem que ter uma proteção um pouco maior, ou o contrário, você tem que ser muito ágil em sair da posição. Nesse caso aqui, Débora, bem otimista, assim, e até mesmo com os Estados Unidos também mantendo taxa, eu acho que continuamos com o rally. Não acredito que a gente vai ver correções muito profundas, a não ser que mude algo muito importante aí no cenário político. Perfeito, Garufi, ótima análise. Vamos continuar por aqui, agora entrando um pouco mais no cenário corporativo, gente, falando aí da renúncia do Thiago Freire aos cargos de presidente da Light, César, a distribuidora da Light, e também ao cargo de conselheiro da administração da própria Light Energia. Segundo o comunicado da empresa, o empresário desempenha as funções até o dia 30 de junho. A Light não sinalizou quem vai substituí-lo e o anúncio surpreendeu. As ações da Light, inclusive, podem acabar tendo um dia de mais volatilidade nessa bolsa durante essa segunda-feira, segundo analistas do mercado, essa expectativa. Então vamos entender um pouco desse cenário primeiro para a Light. Alex, é uma companhia que já vem passando por um momento difícil ali, a questão de recuperação judicial, tudo isso, né, já vem trazendo um cenário que não é tão positivo para a companhia. Agora, a renúncia, né, do cargo de conselheiro também, senhor presidente da companhia,
Quando a gente tem movimentos como esse, ou seja, isso acaba já sinalizando também mais incerteza para o papel. Acho que acaba sendo até meio óbvio, né, Alex? Como que fica, na sua opinião, para os investidores? Como que os investidores têm que lidar com esse tipo de situação, esse tipo de notícia que sai assim e pega o mercado de surpresa? Isso foi anunciado nesse domingo não. Acho que foi no sábado, não é isso, Alex? Se não me engano, não me falha a memória, me ajuda aqui já na memória da jovem senhora aqui que vos fala. Exatamente, Débora. Assim, eu acho que essas notícias que vêm saindo ao longo da semana, até mesmo no final de semana, isso pode até mesmo surpreender o investidor, pegar de surpresa. Mas, por outro lado, a gente tem visto, né, um interesse muito grande do governo, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas o governo federal, inclusive o Lula, se reuniu, né, para tratar desse tema, dizendo que a Light é um ativo muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, porque quem vai assumir a concessão do Rio de Janeiro, se não a Light? Né? Tem muitos desafios por lá, a grande parte a gente sabe que tem, né, o gato, né, a ligação clandestina, enfim, tem muitos desafios no Estado do Rio de Janeiro e não é fácil ter um outro player nessa concessão. Então é mais fácil, né, trazer os certames aí, né, do acordo de uma forma muito mais objetiva para a própria companhia para seguir com renovação dessa concessão, e a gente sabe que a parte da distribuição, onde foi ocasionado essa troca dos executivos, né, desse executivo em específico, o CEO, é onde tem a maior parte do problema. Então, para mim, não me surpreende essa troca. Já por parte do acionista, quem tem entrado ali desde o estresse ali de crédito, né, quando aconteceu ali a questão das debêntures da Light, né, o papel chegou a ser negociado a R$2. Hoje, né, Débora, você pode até colocar na tela, o papel já tá acima de 7, né, se não me engano. Então, ou seja, o investidor que entrou lá, né, claro que a gente não tinha como saber desse estresse, mas tem muita gente ganhando dinheiro também, esperando, né, que esse movimento pode trazer um viés positivo. Claro que essa volatilidade, né, dessa saída desse executivo, é um fator, sim, que tem que se monitorar, pode ser um fator negativo, mas, por outro lado, a gente tem todas as indicações possíveis e plausíveis, que a gente tem notícias até o momento, que a Light ela não vai ter alguma dificuldade extra em renovar sua concessão e, consequentemente, trazer uma recuperação das suas dívidas. Claro que a recuperação judicial, todo esse imbróglio que foi dado, é um artifício da companhia para se proteger, não necessariamente uma estrutura de capital extremamente ruim, né? Claro que isso se a companhia tivesse uma estrutura de capital saudável, né, isso não seria uma preocupação. Mas, ao meu ver, a companhia ela tem, né, feito alguns movimentos internos, e até mesmo o próprio governo, que é um fator exógeno muito importante para fazer esse acordo acontecer, tem dado, né, o seu parecer favorável para isso, Débora. Então, parece que as coisas estão caminhando, apesar de todas as dificuldades possíveis, viu? Então vamos lá, vamos trazer até uma própria análise do Garuf, mas é isso que você falou mesmo, viu, Alex? Está aqui, ó, R$7,03, foi como o papel fechou na sexta-feira passada. E é isso, tem muita gente que fica nesse movimento especulativo tentando fazer uma grana ali nessa situação, apesar de que isso acaba sendo um risco muito grande, né, Garuf? Você arrisca situações de operações como essa? O que você diria para investidores que ficam nisso, assim, nesse movimento, ou tentando operar nesse movimento de volatilidade de um papel, né, que vem alterando sempre em cima das notícias? Interessante, eu olhando o papel aqui que está na minha tela, a gente tem uma volatilidade em gráficos semanais, né? Lembrando que a semana, cada barra dessa é uma semana de negociação, né? A volatilidade dessas últimas semanas na Light é a maior. Eu estava tentando achar movimentos maiores, só não em 2003, tá? Só não em 2003 que tiveram movimentos parecidos, nem a pandemia gerou volatilidade como agora, tá? Então, tomar um pouco de cuidado, porque se você é um investidor acostumado a comprar e vender Light ou até especular como um trader, os stops, as proteções, se você não está afim de ficar posicionado por um bom tempo, se você vai se posicionar até com alguma alavancagem, tem que tomar bastante cuidado, porque se você tiver costume de um certo tipo de movimento, na Light, o que está acontecendo aqui é totalmente diferente, a volatilidade é muito maior, ou seja, os movimentos diários, a gente tem agora médias de movimento passando de 8, 9% ao dia, que é maior que médias de 3, por exemplo. Então, se a gente olhar 2022, a gente tinha médias de 3 até 4%, agora está 8, 9, uma volatilidade muito maior. Isso não significa que você não consiga lucrar, ter lucros e fazer um bom investimento, até um trade nela. Definitivamente o gráfico é ótimo, ela rompeu
um movimento de baixa que ela construiu nos últimos tempos, vamos dizer, últimos muitos tempos, desde dezembro de 20, então mais de 2 anos aí, descendo numa tendência de baixa e agora está tentando mudar esse comportamento. Só toma cuidado para não, que o investidor tem que tomar cuidado, Débora, é não se preocupar com quedas que ele pense que é uma tragédia, porque qualquer movimento agora de 8, 9, 10% tem que ser considerado no momento de hoje como um movimento natural. Faz parte da volatilidade que a Light tem agora. Então tá aí, recado mais do que dado. Mudando um pouquinho de companhia, e aí mais uma notícia desse cenário, né, corporativo para segunda-feira é de que Carrefour e o Atacadão estão tentando ali já, né, já vendo aí essa possibilidade de ter lojas combo com a rede Sam's, inclusive. O grupo Carrefour vai avançar nesse projeto de lojas combo envolvendo as suas marcas irmãs, né, com o intuito, gente, de explorar essa área de vendas e também um tráfego maior de clientes. Caso o plano inédito ganhe realmente a escalada que a companhia está esperando, há uma expectativa maior também de diluição de custos e de efeito positivo na lucratividade. É um modelo de negócio, né, Alex? Se a gente para poder analisar previamente, tem tudo para dar certo, né? Ou seja, é um fluxo maior. A gente, quando vê esses atacarejos, estão sempre mais lotados, justamente pela questão custo-benefício. No momento como a gente tem hoje em dia, sempre, é claro, buscar por um menor custo faz uma diferença. Automaticamente isso pode trazer o melhor resultado para a companhia, né? Exatamente, Débora, né, utilizar a sua área bruta, né, locável, né, no caso, né, do seu imóvel ali onde ela possui, não só com atacarejo, mas com outros modelos, né. No caso ali do Sam's Club, por exemplo, é um público um pouco mais premium que pode se unir junto com o atacarejo, quem sabe, né. Então eles estão fazendo esse mix aí para ver se conseguem trazer um público diferente a não ser só o público de atacarejo, né. Então trazer outro tipo de público, né, o público de varejo, de atacarejo, um público mais premium com a rede Sam's Club. Então isso pode ser uma das estratégias. O que vai depender muito vai ser o tamanho do formato, né, o sortimento dos produtos, né, e a região que atua, né, uma combinação desses fatores. Eles sabem muito bem disso, agora eles devem explorar um pouco mais, né, então seja talvez numa área que precisa ter um sortimento mais de atacarejo, eles devem juntar isso junto com o varejo e ver se realmente tem algum fit nisso daí, né, porque necessariamente todos os produtos, né, os consumidores, né, eu não digo os empreendedores, mas eu digo que compram, né, para o seu dia a dia, para o seu consumo, para o seu restaurante, para a sua padaria, por exemplo. Mas para o nosso dia a dia, né, para a nossa casa, nem tudo a gente compra no atacarejo. Né? Tem algumas coisas que a gente pode comprar no varejo. Então isso pode se trazer um mix, né, um cross-sell de produtos e até mesmo um investidor, um consumidor que não está muito acostumado em comprar uma determinada marca, por exemplo, no Atacadão, pode começar já a se familiarizar com essas marcas do grupo, Débora. Vamos dar uma olhada para esse setor então, Garuf, principalmente aí Carrefour e Atacadão nessa situação, né, com essas notícias, ou seja, temos um cenário, se a gente for parar para poder pensar no cenário econômico, não seria ali tão positivo, né, para as companhias com inflação, com o consumidor diminuindo consumo, mas em termos gráficos, né, o que a gente pode ter aí de interessante para esses papéis, de ponto de entrada ainda, se é que há ainda uma oportunidade em relação a Carrefour e Atacadão? Interessante a gente olhar no gráfico semanal, no diário vai confirmar também. No gráfico semanal, se a gente olhar os últimos 3, 4 anos, o que a gente está vendo aqui agora é a clássica semana de um possível sinal. Então eu vou me explicar da seguinte maneira. Se eu não sei que ativo é esse, eu não vejo o código dele, eu só vejo o gráfico, eu digo, puxa, isso é um pivô de baixa, tá? É um sinal baixista que eu gostaria de estar vendido, tá? Esse tipo de semana que fechou aqui agora, corrigindo dentro de proporções que se corrigem em tendências de baixa, me deixa preocupado definitivamente. No semanal, não é um sinal bacana para se comprar, eu definitivamente não compraria, mas quem sabe no diário não tem um sinal. Vamos dar uma olhada no diário. Diário, a gente tem, vamos lá, também um sinal que confirma, né? É uma média, essa média é uma média de longo prazo, é uma média que vem do semanal, 20 semanas que eu estou aqui no gráfico diário, e é justamente aonde ele veio. Se a gente olha a tendência de baixa como um todo, se a gente desenha aqui o movimento de tendência, você vê que conforme ele vai fazendo pernas para baixo, quando ele chega nesse local aqui,
eu ainda olho muito mais para um cenário que possa ter ainda mais com a sexta-feira. Tá, Débora? Sexta-feira, para mim, é um sinal baixista muito forte. A gente tem que esperar, ver o que vai acontecer essa semana. Quando a gente vê sinais que são muito fortes e óbvios, entre aspas, o que se espera é uma continuidade, né? Os americanos chamam de follow-through. Você precisa ver se aquele sinal dá uma continuidade, se é realmente um sinal que vai ter algum tipo de movimento de fato ou não. Eu me preocuparia em olhar, se eu sou um investidor de Carrefour, eu olho o dia 7 de junho. Por que você vai olhar o dia 7 de junho, Garuf? Esse dia é um dia de sinal, é um gatilho de alta. O dia 6, desculpa. O dia 6 de junho é um gatilho de alta. Esse tipo de dia, que é um dia forte, que se movimenta muito, ele não deveria ter preço vindo fechar ele completamente. Se a gente vê uma sequência de dias de negociação que consomem completamente o preço do dia 6 e vem abaixo dos 9,90, a gente já pode esperar que, no mínimo, o Carrefour vai ficar mais lateral, ou até mesmo retomar baixa. Então, eu não compraria agora, Débora, Carrefour. Tá aí, então. Recado aí mais do que dado. Deixa eu só trazer rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, uma reportagem aqui do Valor, gente, que já está repercutindo aqui sobre prováveis ofertas de ações, né? Essa expectativa por ofertas de ações esse ano tem ganhado tração, né? Pelo menos é o que traz essa reportagem. De acordo com as recentes notícias sobre inflação, atividade industrial, expectativa de queda de juros, tudo isso, né, tem ajudado a favorecer, a levar algumas empresas, inclusive, a reavaliar os seus planos de oferta de ações após quase 2 anos sem nenhuma estreia na Bolsa. Bom, bancos de investimento já esperam agora que o ano termine com até 30 operações na maior oferta subsequente de ações, pelo menos, é o que se tem até o momento. Ainda é muito cedo para dizer se vai realmente haver alguma oferta inicial, né, de ações, algum IPO, mas os banqueiros agora seguem mais otimistas nesse sentido. Alex André, antes da gente ir para o intervalo, muito rapidamente. Dá para realmente, com esse cenário que a gente tem atual, já seguir um pouco mais otimista em relação a essas ofertas, né, de ações? E nada estava se falando, pelo menos até o final do ano passado, era pelo contrário. A gente estava vendo companhias que estavam tentando ir, voltando para trás, dando um passinho para trás, dizendo, opa, é melhor a gente segurar por aqui, né? É isso mesmo, Débora. A área de ICM, né, que é Equity Capital Markets, né, que lida, né, com follow-on e IPO no Investment Bank, começa a ficar um pouco mais otimista, não com o IPO em específico, né? O IPO ainda depende muito mais de um cenário mais otimista ainda para dar confiança ao empresário a listar a sua empresa, mas o follow-on, com as empresas que já estão listadas, como nós vimos, por exemplo, de Localiza, que saiu recentemente, 4,5 bi de reais, já começa a dar uma leitura de que os papéis começaram a andar, né, nas últimas semanas e a empresa dizendo, olha, eu estou mais otimista com esse preço, então eu quero fazer follow-on nesse preço, não com o preço de 2 meses atrás. Então, para o lado do investidor, já é uma leitura que, ao meu ver, que os preços subiram muito rápido, né? Isso é óbvio, mas pela visão da companhia, o papel já parece estar próximo do valor justo, né, para fazer uma oferta. Então, eu fico um pouco reticente para quem gosta de olhar no aspecto de preço quando as companhias anunciam follow-on, exceto quando a companhia precisa em relação à estrutura de capital e não tem outra forma, né? O papel pode estar caindo 50%, 30%, não tem outro jeito. Mas o que eu tenho visto é muito essa leitura, as companhias preferindo fazer follow-on agora, depois das últimas semanas de alta, e isso que eu tenho acompanhado. Eu tenho conversado com várias companhias, Débora, ao longo das últimas semanas, e as companhias mesmo têm falado para mim ao longo dos últimos meses, olha, eu quero fazer um follow-on porque a dívida está muito caro, né? A dívida continua cara nesse momento, né? O juros está muito alto. Então, o melhor momento é eu fazer um follow-on. Mas nesses preços, eu não quero fazer um follow-on nesse preço. Então, a Bolsa começou a valorizar, os preços começaram a subir, aí as empresas começaram a demonstrar interesse em fazer um follow-on para captar recursos, Débora. Então, acho que os investment bankers, né, os bankers, estão mais otimistas em relação a esse patamar de preço da Bolsa que estimula as empresas a levantarem capital. Ótimo, é isso aí, Alex, ótimo recado. Deixa eu dar uma atualizada sobre o Boletim Focus, gente, que foi divulgado. IPCA 2023... mais um reajuste, hein? Mais uma queda aí na expectativa do Boletim Focus. Saiu de 5,42% para 5,12%. IPCA de 2024, levemente ali na margem, de 4,04% para 4% cravado.
PIB de 2023, houve um bom reajuste aí para alta, hein? De 1,84% para 2,14%. O Banco Central otimista em relação ao PIB Brasil. Já o PIB de 2024, houve ali um leve reajuste, né? De uma baixa de 1,27 para 1,20. No câmbio, para esse ano, caiu a expectativa de 5,10 para R$ 5,00 e 2024 caiu de 5,17 para 5,10. Selic para 2023 agora cai de 12,5 para 12,25. Fazia tempo que a gente não via ali um reajuste também na expectativa de Selic. 2024 de 10 para 9,5%. Essa é a situação do Boletim Focus aqui dessa semana. A redução na expectativa de inflação, redução no câmbio, aumento de expectativa do PIB e redução também de expectativa da taxa básica de juros da Selic. Estamos em semana de Copom, semana importante aqui no Brasil. Quarta-feira a gente deve ter a divulgação, né, final essa decisão final da taxa Selic aqui, a divulgação do Copom. Vamos ver se a gente vai realmente manter, já sinalizar corte, como boa parte do mercado espera para agosto. Será que o corte vem em setembro? Tudo isso e muito mais a gente repercute logo na sequência do intervalo. Então não sai daí, a gente volta já também, já com o início da operação dos índices futuros por aqui. Até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vortex Beyond. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos continuar aqui com o nosso cenário, né, corporativo, trazendo aí as informações do cenário corporativo para vocês, né, já começarem essa segunda-feira, essa semana muito bem informado, aí tomar as decisões certas para o investimento de vocês, já com a expectativa da semana. Deixa eu já trazer a operação do Índice Futuro. Já estamos aqui com esse Winfoot nessa queda de 0,12, nesses primeiros minutinhos aqui de negociação, ainda acima dos 120 mil pontos, vai seguindo assim o Índice Futuro do Ibovespa. No dólar futuro, a gente tem uma leve alta agora de 0,14, a moeda americana R$ 4,83. Deixa eu trazer o Garuf aqui só para a gente dar uma olhada nesse início de operação, então, do Índice Futuro. Garuf, vamos trazer um Winfoot, né, para poder a gente já traçar aí uma sinalização desse dia para o Índice Ibovespa? Vamos lá. Falando aqui um pouquinho, olha, primeira hora, tá? Aqui é um gráfico horário.
ele abre um pouco abaixo essa região que ele está abrindo aqui, o futuro, nos 120 mil. Lembrando que a gente vai ter um preço que é o preço redondo. Preços redondos são psicologicamente importantes. Então, a sexta-feira como um todo, tá? Todo dia, deixa eu até colocar para cá, olha, todo dia 16, todo dia 15, todo dia 14, é um movimento que a gente, olhando mais no curto prazo, tende a chamar um pouco de correção, como a gente viu na própria sexta-feira. O mercado ainda está abrindo, essa é só a primeira barra de 5 minutos, né? Para quem é day trader, aí é uma barra importante, primeira barra do dia, ainda bem devagar. A gente tem que ver agora com o feriado lá nos Estados Unidos e tudo mais, tende, tá? Então, para quem opera o índice aí, o futuro ao longo do dia, cuidado, dias de feriado tendem a ser diferentes comportamento. Então, ainda bem tranquilinho, Débora, essa abertura. Ok, maravilha. Continuando aí no cenário corporativo, gente, falando um pouco sobre Natura, meninos. A companhia quer usar o banco, né, deles para poder melhorar um pouco as vendas. Em meio a essa corrida para melhorar os resultados, o que acontece? A Natura está querendo entrar aí com suas apostas na plataforma de serviços financeiros Natura e Copay. O objetivo dessa unidade é dar às consultoras da companhia acesso a serviços que ajudem a aumentar as vendas e melhorar também a capacidade de pagamento. Elas podem, por exemplo, vender de forma parcelada, receber pagamentos em cartão e antecipar recebíveis. Pode ser uma saída, né, Alex? A gente sabe hoje, quando a gente tem qualquer facilidade de pagamento, isso acaba atraindo mais alguns clientes, né? Não sei como ficaria aí em termos de custos de operação, mas a iniciativa, acho que até então, de largada assim, pode ser positiva, né, Alex? Positivo, Débora. É claro que o próprio varejista, né, como posso dizer assim, como nós vimos outras empresas trazendo a leitura que eu chamo de Bank as a Service, né, ou seja, fazendo o seu próprio banco, virando uma financeira, tem os seus riscos de inadimplência, né? Nem todo é perfeito. O risco é inadimplência com juros altos, mas por outro lado, o crédito que fica restrito por uma parte da população que deve consumir esse tipo de produto, a Natura ela conhece muito mais o seu cliente do que a instituição financeira, por exemplo, os bancos que podem conceder crédito. Então, ou seja, a Natura fazendo isso dentro de casa, ela pode ter uma diligência de risco em relação aos seus produtos de uma forma mais assertiva. É por isso que os varejistas, por exemplo, têm a sua própria linha de crédito em relação aos bancos, né? Isso é um principal diferencial. Por outro lado, pode aumentar suas vendas, né? Então, de novo, isso traz ali uma maior abrangência a crédito. É claro que inadimplência, como eu falei no primeiro momento, é a principal preocupação, mas também, por outro lado, estimula o consumo e estimula também o loyalty, né? A fidelidade. Então, fazendo tudo dentro de casa, eu acho que a Natura ela deve ter feito aí, com certeza, um estudo grande aí em relação a isso, dizendo que está deixando dinheiro na mesa, porque tem uma grande parte sendo transacionado fora desse ecossistema da Natura, né? Da Natura Pay. Então, ou seja, agora colocando dentro do seu ecossistema, ela falando, olha, eu tenho aqui um TPV importante que eu consigo transacionar aqui dentro, então eu consigo ganhar dinheiro não só com o produto, mas também com essa transação, com crédito, com esse cross-sell, eu conhecendo cada vez mais meu cliente nessa linha dessa jornada na parte financeira e também fidelizando ele, pode ser com produtos, enfim, com cashback, qualquer tipo de loyalty que pode fazer para segurar e trazer recorrência para esse cliente. Então, não só a Natura tem feito isso, diversas empresas, é uma tendência, uma tendência que não é tão nova assim, Débora, mas eu vejo que está ficando aí cada vez mais presente. Olha aí, que interessante, né? Vamos ver como é que, se eles vão realmente estabelecer, né, isso, mas acho que até para as consultoras, né, isso acaba sendo muito favorável, é óbvio. O Garufi, olhando um pouco aí para a Natura, a companhia que fechou em queda de 0,84%, está R$ 16,46. A gente tem aí um espaço para um maior crescimento, pelo menos, né, de valor aí do papel, principalmente diante de notícias, cenários como esse, que acaba desenhando uma expectativa mais positiva? Interessante, a gente tem algumas barreiras psicológicas que quem está nos gráficos olha, que são médias importantes de preço, tá? Começando no gráfico mensal à direita, a gente tem um preço histórico no 18,30, que no gráfico semanal, aqui colocando um pouquinho maior para a gente ver, tá? É um movimento muito interessante, é um movimento que não acontecia, essa sequência de semanas altistas não acontecia há muito tempo, se a gente vai ter que olhar para períodos de pandemia, para períodos prévios aí, anteriores à pandemia. Então é um movimento que faz tempo que a gente não via no papel e coloca alguns alvos para quem já está posicionado, pensou em se posicionar, sendo ele aqui na casa dos 19
19,20, que é muito parecido com o gráfico mensal. E quando a gente olha no diário, o diário está um céu de brigadeiro. A gente tem um movimento muito bom, né? Trazendo aqui o gráfico para cima, é um movimento muito bom, um pouco parabólico, a gente chama de parabólico no gráfico, quando a gente vê um movimento que vai acelerando. Esses movimentos geralmente que vão acelerando, eles tendem a chamar correções logo em seguida, e já está chamando algumas correções, mas ainda, Débora, bem curtinho, bem pequeno em relação ao movimento. Não me surpreende uma correção um pouquinho maior, talvez na casa dos 15,70, 15,80, mesmo assim ainda está com um cenário altista confirmado. Eu ficaria atento à região que também no diário a gente vê, que é essa região de 18, 19, de 19 a 20 reais. Existem muitas médias de pontos importantes em vários gráficos de vários prazos que mostram que essa região pode ter alguma vontade de realizar em lucros. Quem veio comprando pode querer realizar nessas médias importantes, é o que normalmente ocorre. Então, por enquanto, Débora, é interessante, assim, a gente tem um cenário altista aí bem interessante para a Natura. Maravilha, olha só. Agora, falando sobre a XP, gente, outra notícia importante, a XP anunciou nesse domingo em um evento que está acontecendo na Argentina, lá da corretora, está reunindo aí 650 sócios de escritórios, também de assessores, que ultrapassou a casa de R$1 trilhão em ativos de clientes sob sua custódia, excluindo dessa conta os ativos de clientes do Banco Modal, que foi adquirido pela instituição no início do ano passado. A meta agora da corretora é chegar a R$2,5 trilhões, foi o que disse o CEO da XP, o Thiago Mafra. Entre as pessoas físicas, a XP tem 10,6% de participação no volume total de cerca de 6 trilhões em investimentos de brasileiros. Os 5 maiores bancos do país detêm juntos 80% desse mercado. Um deles, sozinho, tem 25%. Os investimentos de pessoas jurídicas somam outros cerca de 6 trilhões de reais. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. O chairman da XP destaca 2 fatores que contribuem para esse cenário favorável para os ativos, segundo ele: as reformas e a redução da taxa de juros aqui no Brasil. Segundo o Benchimol, o país fez várias reformas nos últimos 6 anos e essas medidas começam a dar resultados. Ele ainda trouxe dados de um estudo que indica que nos últimos 30 anos, todas as vezes em que o juro futuro caiu 3 pontos percentuais, a taxa básica da economia, a Selic, acabou por ser reduzida em cerca de 6 pontos percentuais no médio prazo. Se isso se comprova realmente, né, Alex, mais uma vez, o estudo aí que ele trouxe, um estudo de 30 anos, o cenário pode ser muito positivo realmente para o mercado de capitais, né? O mercado já disruptou bastante com a XP, né? A XP fez um trabalho magnífico nessa jornada e outros bancos também que vieram, BTG, XP, enfim, outros, até o próprio Nubank na parte de bancarização, agora e na parte de investimentos. Isso ajuda bastante a tirar esse monopólio dos bancos, porque eu falo que os bancos não são rivais, bancos não são ruins, mas quanto maior competição, melhor, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui para você negociar no home broker, dependendo da corretora, não tem taxa, né? Taxa zero. Antes eu lembro que eram R$18,90 por ordem, né? Ou seja, quanto menos competidores, né? Ou seja, menos competitividade, maior custo, né, para o investidor, para o consumidor. Então isso que traz aí uma melhor tecnologia embarcada para se diferenciar custos, então é muito bom para o Brasil e enfim, a XP vem trilhando isso, batendo esse R$1 trilhão e querendo ainda mais, né, agora dobrando a meta, mas como o próprio Mafra falou, né, e o próprio Benchimol, a queda de juros, as últimas semanas foram cruciais para esse número, né, porque lá atrás nós não víamos uma entrada de recursos, né? Só uma saída de recursos e uma movimentação para renda fixa, né? Porque os juros estavam muito altos, ainda continua. Mas agora, nas últimas semanas, os investidores têm buscado mais bolsa. Inclusive, aqui eu tenho visto, né? A demanda subiu muito, Débora, nas últimas semanas. Muita gente falando, olha, a bolsa está subindo, eu não quero ficar de fora, né? Aquele famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, muita gente não querendo ficar de fora, vendo a bolsa subir, querendo já pesquisar sobre equity, sobre ações, querendo comprar alguma coisa, querendo pesquisar. Então isso vem aumentando, né, o apetite e isso, né, diretamente tem aumentado aí a custódia das corretoras e as receitas, enfim. Isso é muito bom para o mercado de capitais de uma forma geral, Débora. Tá aí, vamos dar uma olhada então, né, nas BDRs da XP, né, o Garuf, XP que tem aí os papéis negociados lá fora.
lá nos Estados Unidos, ou seja, eles estão com boas perspectivas aí para frente, né? E 1 trilhão aí sob custódia é bastante coisa. Vamos entender um pouco aí do gráfico de XP, então. Eu vou mostrar, estou mostrando aqui na minha tela, Débora, o gráfico lá de fora. O BDR permite que a gente aqui no Brasil compre o papel que é negociado no Nasdaq, mas a BDR tem um pouco menos de histórico, eu gosto de olhar o papel lá fora que tem um pouco mais, que mostra um movimento inédito para a XP. Desde o seu IPO em 2019, ela não fazia uma sequência, nem na pandemia ela fez uma sequência tão saudável quanto essa que faz, fechando acima de médias super importantes, tá? Tem super importantes, então é super positivo, quebra uma inércia baixista que vinha se construindo desde 2021, desde agosto de 2021, super positivo. Quem é investidor, sempre que eu venho aqui com vocês mostrar os gráficos, eu mostro com a minha cabeça grafista. Quando a gente é investidor, a gente vai buscar outros argumentos para estar investido em um papel, e a época que a gente está mais pessimista é a época que a gente deveria estar acumulando mais bons papéis, né? E olhando para o gráfico, que ajuda muito a gente tomar algumas decisões, a XP definitivamente está com um cenário super positivo. Ela está no que a gente considera um padrão mais de rompimento, ou seja, é uma tentativa de mudar de fato essa inércia baixista que ela vinha. Mesma cautela, os gráficos estão bem parecidos, Débora, mesma cautela que eu comentei com os outros, da gente não se apavorar com algumas correções, por exemplo, na XP, que descessem aí alguns poucos dólares, $5 ou $10, não seriam nenhuma surpresa para ela, super saudável, uma mudança, uma nova característica de preço que a XP vem fazendo desde o seu IPO, Débora. Literalmente uma virada de chave, assim, acho que ele pode dizer, né, com essa marca aí do trilhão. Que bom, parabéns aí para todos que fazem, né, o time XP. Gente, só para atualizar vocês, ó, índice futuro de Bovespa virando para uma alta, 0,14 agora, passando da casa dos 121 mil pontos esse índice futuro, hein? No dólar futuro a gente segue com queda agora de 0,10, ou seja, virou também um câmbio para queda a R$ 4,82. Será que a gente vai seguir com essa semana aí, né, mais positiva? Pelo menos o índice futuro está batendo na casa dos 121 mil pontos, né, aqui nesse momento. Agora, de olho no setor de elétricas, falamos sobre a Light, que liderou perdas na sexta-feira. Vamos falar também agora sobre a Eletrobras. Os papéis da Eletrobras da companhia permaneceram também no patamar negativo na sexta-feira, assim como vários outros setores que passaram ali, né, por uma certa correção. Mas em relação à Eletrobras, a Eletrobras vai começar a partir de amanhã, gente, a partir dessa terça, um novo programa de demissão voluntária, né, será o segundo programa desde quando foi feita a capitalização em junho do ano passado. A previsão da companhia é saída de até 1.574 funcionários. Os custos devem variar entre 450 milhões e 750 milhões de reais. Não seria a primeira companhia, né, Alex, a fazer a Eletrobras especificamente de uma forma voluntária, mas a gente já vem acompanhando, né, há mais de ano, inclusive, companhias tentando reduzir custos de todas as formas, né, fazer uma revisão no quadro de funcionários é uma das principais medidas. A Eletrobras, então, acho que vem acompanhando, acho que até o cenário que o mercado mesmo tem passado, né, o momento que o mercado tem passado, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Esse PDV é muito saudável, né, para as companhias. Inclusive, eu tinha visto os grandes bancos, né, fazendo esse mesmo movimento, que é totalmente factível para um atual momento de cenário econômico e as companhias, tentando trazer o útil ao agradável, né, para quem, deseja sair da empresa, né, e com alguns benefícios, né, que esse PDV abre como possibilidade. Então, a estrutura de custos é uma estrutura que pode pressionar o SG&A no curto prazo. Por quê? Porque aumentam as rescisões, né, no curto espaço de tempo, mas está provisionado, né, dentro desse PDV. Mas na linha de balanço a gente pode observar uma possível mudança de um trimestre para o outro. Mas uma leitura geral em relação a custos, sim, é muito positiva e as companhias, de forma geral, têm feito isso para otimizar, né, a sua estrutura de capital.
Tá aí, então vamos lá, Garuf, dá uma olhadinha nessa questão de Eletrobras. A Eletrobras terminou o dia 38,98 na sexta-feira, mas é um papel que desde esse momento ali, esse momento de capitalização que a gente viu no ano passado, aliás, com muita gente entrando, investindo, entrando no papel, usando o FGTS, ou seja, desde aquele período para cá, a gente viu o papel perder bastante valor, né? Ou seja, é um cenário ainda negativo para quem entrou naquele momento. Para agora. Se alguém pudesse, se eu pudesse aparecer nas lives que eu fiz ajoelhado, quando teve essa história, me lembrou tanto a Petrobras lá atrás, eu falo, meu Deus do céu, gente, toma cuidado com fazer isso, bom, a gente odeia vir para falar, eu disse, não estou falando nada disso, só estou dizendo que agora tem que ter paciência um pouquinho, tá? E por que a gente tem que ter paciência? Se a gente olhar o gráfico semanal, né, ela está tentando quebrar, ela veio num suporte, num preço baixo histórico, que é aqui essa faixa de R$30, ela já passou várias vezes. Quando a gente olha para trás, é importante você ver que essa faixa dos 30 que ela parou, é uma faixa que ela já várias vezes teve brigas, teve suporte, teve intenção de compra, e a gente tem agora naturalmente um preço alto. O que é um preço alto aqui? Essa faixa toda de 45 a 50 reais. Talvez onde você aí do outro lado colocou um pouquinho de dinheiro nela. Vai ter que esperar. O que é o desafio, Débora? Quem comprou Eletrobras nos topos, né, nos preços altos durante as campanhas que foram feitas, muitas vezes o investidor que é menos experiente fica com tanta dor ao longo do caminho da queda, que quando chega na sua posição no break-even, no 0 a 0, quer sair. Eu acho que vale a pena, se você fez esse investimento em Eletrobras, entender o que é essa empresa para o longo prazo. E geralmente um investidor não deveria, quando se posiciona numa empresa, colocar todo o seu dinheiro de uma vez só, porque as empresas têm os balanços, vai subindo, vai descendo, vai dando oportunidades da gente adicionar na carteira. Ela vem agora fazendo o que ela já fez antes, o movimento que ela já fez há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, ela vem fazendo de novo. Não me surpreenderia ela chegar em 45 de novo, perto de 50, e de novo voltar a ter algum tipo de correção. Quando um papel, Débora, cria esse comportamento lateral, ainda mais utilities, né? Ainda mais a área elétrica, que tem essa tendência de, quando você tem distribuição de dividendos e outros tipos de distribuição, do preço de ser precificado dessa maneira. Então, eu tomaria cuidado de não ter muita ansiedade agora, tá, de comprar. Eu acho que agora está um pouco no meio dessa consolidação. Eu esperaria se desenvolver um pouco mais, até mesmo vindo em regiões um pouco mais baixas, 35, 34, poderia ser interessante. Se você é um investidor que tem um pouco de Eletrobras e tem condição, acha a empresa boa, eu pergunto para o Alex aí, que ele vai dar opinião. Vale a pena talvez adicionar um pouco, melhorar um pouco a tua posição, para pensar aqui em cima na região dos 50, em começar a sair um pouquinho, trazer a sua posição média um pouquinho mais para trás e quem sabe ficar posicionado nela, se você acredita que é uma boa empresa para o longo prazo. Perfeito, Garuf. Alex André, seu recadinho final aqui então nessa segunda-feira, apenas começando. A gente começa a ter o índice futuro ainda no 0 a 0, tentando ficar no positivo, mas sem muita definição. É isso aí, Débora. O índice futuro agora, né, ficando meio indeciso aí agora nessa manhã, até porque não teremos um volume tão relativo, né, na bolsa de hoje, até porque é feriado nos Estados Unidos. Então eu não vejo aí um volume muito forte, né, uma grande oscilação, exceto essas notícias que a gente tem passado ao longo dessa manhã. A gente falou de várias empresas, alguma delas pode ter alguma certa volatilidade, por exemplo, Light, mas tirando esses papéis, acredito que as grandes blue chips não terão nenhuma grande surpresa, e a expectativa está na quarta-feira, né, no fechamento de mercado, ali na decisão do Copom. Até lá o mercado vai ficar no compasso de espera, e depois disso aí vamos ver se realmente vai abrir aí mais uma porteira aí de alta para a próxima semana, né, para quarta, de quinta para frente, e da próxima semana, senão né, nós teremos aí um pouco de realização, tá? Tudo vai depender do Banco Central, tá na sua mão aí, Roberto Campos Neto, vamos ver se ele faz acontecer aí as nossas ações subirem cada vez mais e a bolsa romper. Quem sabe, Débora, 130 mil pontos. Tá aí, recado dado. Vamos aguardar então
Bom, eu vou continuar aqui com o Garuf. Alex, muito obrigada. Te Obrigado. espero aqui amanhã, nessa terça-feira. Mas ainda continuando por aqui, falando muito rapidamente, gente, recursos solicitados pelas montadoras que aderiram ao plano já somam 300, aquele plano, né, do carro popular, já somam 300 milhões de reais, o que representa 60% do teto disponível. Segundo reportagem que já foi divulgada nesse final de semana da Folha de São Paulo, essa marca foi alcançada no sábado e um novo balanço com dados atualizados sobre o programa deve ser divulgado ainda hoje pelo MIDIC. O programa foi lançado no dia 5 desse mês, a expectativa era de durar uns 4 meses, mas pode ser que, de acordo com as montadoras, que dure apenas somente um mês. Por outro lado, a gente tem as locadoras. Eu queria que a gente pudesse dar uma olhada nos papéis rapidamente de locadoras. Garuf, a gente tem 3 minutinhos ainda aqui, mas para poder entender um pouco, né, sobre como que fica, ou se talvez a gente possa ver algum movimento aí no gráfico, seja justificado até por essa questão aí desse incentivo, né, do governo. A gente sabe que as locadoras seriam, né, de segunda etapa beneficiada pelo programa, primeiro pessoa física, depois viriam as locadoras. Locadoras também enfrentam ali alguns problemas em relação a impostos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem acompanhado algumas notícias em relação a isso, no caso de Localiza, mas qual que é o cenário para as locadoras na tua visão aí? Num gráfico bem parecido com o Carrefour, apesar dos locadoras serem classificadas no mercado como empresas até financeiras, né, pelo objeto de alugar algo, ela está muito ligada aos frotistas, hoje em dia muito ligada à turma do Uber, à turma dos aplicativos, e o sinal ele é ruim, tá, Débora? Eu não sei mais se existe carro popular no Brasil. A gente historicamente tinha carros populares a 25 salários mínimos, 27, 30 salários mínimos, hoje passa de 50 salários mínimos, então não sei mais se é popular. Para mim não me parece ser. E o preço de Movida acaba mostrando isso. Essa correção, tá? Vamos lá, vamos tentar ser otimista aqui. A semana passada fez uma correção que ainda é saudável para o movimento que ela fez desde o dia 27. Então, o que a gente precisa observar agora? Essa semana que entra, daqui 35 minutos, o mercado à vista abre, as ações começam a negociar. Vamos ver essa semana o que vai acontecer com Movida, o que vai acontecer com Localiza, que tem gráfico parecido também, tá? Deixa eu até colocar aqui para a gente dar uma olhada, tá? A gente tem um gráfico parecido, só que Localiza uma condição aí sim pior. Localiza, eu vejo que ela está muito alta, está num topo, tá, Débora, num preço que historicamente ela teve correções, aqui essa faixa de 68, 70 reais. Movida está com um sinal um pouco melhor. Vamos ver o que acontece essa semana. Muitas vezes o mercado costuma subir muitas vezes no boato e descer no fato. Então muitas vezes se precificou ao longo das outras semanas esse tipo de projeto, e agora semana passada muita gente realizou, e é por isso que os preços reagem dessa maneira. Vamos esperar essa semana para a gente ver o que acontece, para tomar uma decisão. Eu estou um pouco neutro agora nelas, Débora. Perfeito, Garuf, muito obrigada mesmo. Seu recadinho final, Agradeço. rapidinho aqui para o pessoal, só para ficar de olho aqui nessa segunda-feira, algo especial? Atentos no mercado como um todo. A gente fica muito tempo, Débora, falando de maneira um pouco pessimista, e as pessoas às vezes demoram para instalar algo na cabeça e ficam pessimistas por muito tempo. O mercado já está mudando, já está tendo muito sinal bom de compra, muito sinal bom de investimento, então a gente tentar já mudar esse nosso viés e começar a olhar para oportunidades que estão começando a aparecer. Perfeito, recado mais do que dado. Te espero aqui semana que vem, Garuf. Uma ótima semana para você. Até mais. E é isso, gente. De olho aqui nas operações. O índice futuro 007 agora de alta, 121.155 pontos. No dólar futuro, então, a gente tem uma queda de 0,24, moeda americana agora R$ 4,81. Será que a gente vai furar essa casa dos R$ 4,80? Tô de olho por aqui. Estava de olho também por aqui em algumas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que voltou na sua live semanal, agora que o presidente está utilizando dessa ferramenta também, ele voltou a criticar o Banco Central, mais uma vez, né, dizendo que tudo está baixando, inflação, tudo está baixando, só falta os juros. Ele disse que as coisas estão baixando, menos os juros. Ele retomou essa crítica, né, esse tema de crítica aos juros e ao Banco Central, que não é novidade, o presidente já tem feito isso há um certo tempo. Ele reafirma, então, que Campos Neto vai ter que explicar à sociedade, ao Senado, porque os juros ainda, né, estão
tão altos assim. Um discurso repetitivo aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhuma informação aí a mais de olho nesse mercado. Vamos ver como esse Bovespa vai abrir. Às 10 horas da manhã estarei aqui ao vivo, trazendo essa abertura aqui para todos vocês. De olho nesse cupom nessa semana. Lembrando que temos feriado nos Estados Unidos, devemos ter um dia, né, com volume um pouco menor aqui no Brasil, um pouco menos de liquidez, mas claro, seguindo aqui nas negociações, a gente vai ficar aqui na BMC News trazendo todas as informações pertinentes, importantes aqui para o seu investimento. Então não sai daí, na nossa programação está chegando Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento no BMC News. Logo na sequência eu trago às 10 horas da manhã a abertura do mercado para todos vocês. Então permaneça aí com a gente, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já!